Olá, pessoal, tudo bem? Débora Alcântara aqui para gravar mais um vídeo para esse canal incrível, para esse GTV, para esse podcast. Eu não sei onde que você está ouvindo, mas o importante é que você está ouvindo. Olha só, estamos começando aqui mais um vídeo maravilhoso, né, do Efeito Orna, porque se você já está começando a assistir esses novos vídeos de 2020, você já sabe que a gente está abordando mais os assuntos aqui voltados para o que a gente faz de melhor, que são as metodologias transformadoras em empreendedorismo, influência e gestão de marca, que é o nosso projeto educacional do Efeito Orna. Efeito Orna, isso mesmo. O que é o Efeito Orna? É o que a gente aplica nas nossas marcas, é o que a gente aplica na nossa jornada empreendedora e a gente transforma tudo isso em metodologia e traz aqui para vocês de um jeito muito fácil, de um jeito muito prático, transformou isso em cursos, transformou isso em realmente aplicabilidade para você, de um jeito fácil conseguir entender todo esse mundo e esse universo empreendedor que sim, gente, existe a educação empreendedora, existe uma mentalidade empreendedora, nós não temos educação de qualidade sobre isso no Brasil, mas tudo é ciência, tudo tem um estudo por trás, desde a lógica de consumo até os processos de gestão de marca, gestão de negócios como um todo, gestão financeira, processos de administração e gestão e de comunicação, tudo isso, ele já tem muito estudo, né? Então é possível que a gente desenvolva essas habilidades e a gente trate o empreendedorismo como uma forma mais séria, porque dessa forma a gente começa, né, trabalhando novas competências empreendedora realmente, né, com viés empreendedor, a gente consegue então ter muito mais chance de ser bem sucedido nos nossos negócios, nossas empresas crescendo, a gente gera emprego, gerando emprego, a gente sai desse problema que a gente está vivendo, né, no país. Então tudo isso é bem importante. Esse trabalho que a gente está fazendo também é um trabalho que envolve uma conscientização e um movimento, né, essa força motora empreendedora, ela ajuda o nosso país como um todo, uma questão socioeconômica, tá bom? Então, bora começar mais um assunto que eu estou muito animada para falar com vocês. A gente já falou sobre tipos de escrita nessa nova série aqui de 2020, a gente já falou sobre vários assuntos voltados para o empreendedorismo e hoje, gente, eu quero falar de um assunto aqui que já vem nessa linha do que eu tô trazendo, que é sobre comunidades. Eu falei para você, eu acho que eu cheguei a mencionar em algum dos outros vídeos que a gente ia trazer esse assunto aqui para vocês e hoje eu quero trazer mais profundamente esse assunto que é de comunidades. Muita gente está falando sobre isso esse ano, o que é, como que a minha marca pode utilizar, né, de comunidades, ou é possível criar uma comunidade, eu tenho esse poder de criar uma comunidade ou não? Então, bora começar este vídeo. Gente, então é o seguinte, afinal de contas, o que é uma comunidade? Antes vamos fazer essa definição, né? Vamos trazer essa definição do que é uma comunidade. Eu vou trazer a definição da qual eu entendo por comunidade, e comunidade é basicamente um grupo, tá, gente? Um grupo de pessoas que se juntam. Por quê? Porque elas têm algo em comum. Tá joia? Elas têm algo ali, valores em comum, afinidades em comum que façam com que elas pertençam a este mesmo grupo, a um grupo muito unido, né, que é denominado então uma comunidade, né? Então, o ambiente que você vive, o seu bairro. Então, assim, existem muitos tipos de comunidade, né? Existe a comunidade da região que você vive, existem comunidades culturais, porque várias dessas questões, principalmente culturais, fazem com que cresça, então, e nasça ali uma comunidade e se construa essa comunidade. E aí, tá, mas Débora, o que isso tem a ver com empresas? Por que as empresas estão falando muito sobre isso agora, sobre criação de comunidade? Já existem gerentes, né, de comunidade. E o que acontece? Bom, gente, trazendo isso para a questão hoje, né, 2020, quando a gente fala então de ascensão digital e era digital, o que acontece? Essas comunidades, esses grupos também começaram a se juntar na internet por meio de onde acontecem as relações. Então, gente, a gente entende, né, que as redes sociais são redes sociais, elas são redes de relacionamento, são extensões das nossas relações humanas ali, canais de comunicação que fortalecem essas relações e unem pessoas, no fim das contas.
contas, mesmo que você esteja se comunicando, é um meio novo de comunicação, mas são pessoas que estão ali. E com a tecnologia houve a possibilidade, né, existe essa possibilidade de formar esses grupos, né, gente? Olha só, o Orkut, ele já sabia disso há muito tempo, né? Desde que ele foi criado, era uma rede bastante à frente do seu tempo, digamos assim, porque lá no Orkut mesmo, ele já criava as comunidades, inclusive dava este nome. Qualquer pessoa podia criar uma comunidade, a partir dessa comunidade você mostrava que você fazia parte daquilo. Então, as pessoas fazem parte de várias comunidades, não só de uma. Geralmente você pode ter várias, de acordo com vários gostos, e nós somos multifacetados, né? Nós somos ainda mais agora com essa internet trazendo todos outros tipos de informação, a gente descobre muitas outras habilidades, gostos, etc. E a gente acaba se unindo, então, a esses grupos em comum. E eu até gosto de trazer aqui sobre isso, gente, porque falando um pouco dessa questão de como as empresas poderiam começar a usar. Eu tô aqui com o meu TCC há muito antigo, e ultimamente eu tenho resgatado bastante as questões voltadas para comunicação, que é a essência das relações. Então, quem que estuda, que área que estuda o fortalecimento, a criação de marcas, a construção desse processo de branding e de marca como um todo? As relações públicas, né, que é uma área da comunicação, gente, porque se não existe a comunicação, não tem como ter relacionamento. Então, tudo que você vai entender como um processo de construção de marca tem a ver com a comunicação. Por quê? Porque tudo diz respeito a isso. Muitas vezes o que não está fortalecido uma marca é porque ela não está conseguindo se comunicar de forma clara. Basicamente é isso. Então, você cria as ações de comunicação para fortalecer ou construir esta marca. É um processo de construção, tá, gente? Ah, mas por que é um processo de construção? Se uma empresa já existe, ela já não tem ali uma... Sim, tá? Assim como nós, marcas pessoais, você já tá, querendo ou não, construindo uma marca. Você tá ali. Só que, como você é percebido, tá joia? Então, muitas vezes, quando o processo, ele é de uma forma mais consciente, trazendo esses elementos científicos, você consegue entender o que fazer para tornar essa comunicação mais clara. E aí, sim, você tá construindo a sua comunicação. Não tá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, tá? Isso não é simplesmente, eu existi, eu nasci, eu tenho minha marca pessoal. Claro que não. Você tá, sim, construindo essa percepção, as pessoas têm uma percepção sobre você, só que muitas vezes, na maioria das vezes, quando você não tem esse despertar e essa consciência desse processo de como ele funciona, de forma técnica, enfim, e aplicando essas ferramentas, você provavelmente não está se comunicando da forma com que você acha que você tá bom? Então, gente, não basta você falar a verdade, ou você ser aquilo tudo, ou você viver aquilo, realmente não basta. É sério, não basta. Da mesma forma como não basta você só comunicar aquilo e não viver. Você precisa falar sobre aquilo, você precisa mostrar, apresentar, e o como você faz isso também importa, tá? Então as pessoas acham, então, tá, vou dar um exemplo. Às vezes a gente quer que a gente vive os valores de consistência, celebração, coragem. Isso tá intrínseco na nossa história. A gente vive isso. Só que isso precisa ser reforçado, isso precisa ser comunicado, isso precisa ser lembrado, porque o processo de comunicação também tem a ver com a fixação, é um dos elementos, contexto e fixação são elementos importantes para esse processo de construção de marca. Então, não tem como você constrói isso, tá, gente? Não tem como, de uma maneira consciente. Falando um pouquinho até sobre marca pessoal, quando você toma consciência desse processo, assim como uma marca também, talvez você tenha que desenvolver algumas habilidades, que é o que você deseja projetar. Talvez uma marca, uma empresa precise desenvolver liderança, precise desenvolver outras áreas de gestão para daí finalmente conseguir comunicar exatamente o que ela gostaria. Isso faz parte, tá? Mas isso não é o branding. Essas são as ações que você tem que realizar para concretizar tudo isso, mas todo o processo de construção de marca tem a ver com comunicação. Dito isso, voltando lá para a questão das comunidades, o que acontece, gente? Eu trouxe aqui esse meu TCC, então esse meu TCC era um planejamento estratégico de comunicação para o posicionamento e fortalecimento da marca X. Posicionamento e fortalecimento, isso daqui é um TCC de 2019. Aí eu quero mostrar para vocês algumas das ações que eu realizei aqui dentro dos programas de comunicação que eu elaborei para chegar a esse objetivo, que era posicionar essa marca junto aos públicos de interesse dessa organização. E uma das ações que eu acho muito bacana aqui, que eu quero mostrar para vocês, é que lá em 2019 eu criei as estratégias de campanha digital. Então aqui, como você pode ver, eu criei as estratégias de campanha digital. Qual que era a minha justificativa em 2009? Foi muito difícil convencer a banca, quando eu mostrei isso daqui, que a gente precisava trabalhar a comunicação digital. Eles ficavam tipo, oi? Não é só um site? E não, eu falava, não, tem um monte de redes sociais, tem isso e aquilo. Eles ficavam, tá, tudo bem, Débora,
né? Eu precisava justificar. Então eu coloquei que a tecnologia digital já oferece possibilidades para serem exploradas na comunicação. Além disso, existe uma velocidade, interação e baixo custo. Os públicos não vão ficar somente como papel de receptores passivos da mensagem, mas também terão a possibilidade de escolha e decisões a serem tomadas junto com a marca. Gente, pelo amor, olha isso daqui, é o que se fala hoje, né? Beleza, daí eu criei o Twitter da marca, tá aqui, ó, criei o Twitter. Aí eu criei um Flickr, que era para trabalhar a comunicação interna ali. O YouTube, gente, é muito legal, que eu digo assim, ó, a gente precisa explorar o YouTube como uma ferramenta de divulgação e fortalecimento da marca por meio de atualizações de vídeos rápidos, manuais online, dicas, vídeos publicitários, de propaganda, institucionais, de responsabilidade social, cobertura de eventos, feiras, porque ele permite que os usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. Essa era a justificativa. Daí criei lá o canal e o professor ficou assim, mas será que as pessoas vão mesmo acessar, Débora? Será que essa campanha... Professor, não tem custo nenhum. Isso que importa. Vamos fazer? Então vamos fazer. Mas a que me chama bastante atenção foi que eu criei o Orkut. Então aqui tinha o Orkut. E a estratégia era criar uma comunidade, incluindo a identidade visual da marca, o logo da empresa, a apresentação, adicionar comunidades relacionadas de interesse em comum daquela comunidade, né? Criar enquetes, fóruns e eventos para interar o público, convidar e buscar os amigos e também desenvolver esse perfil de empresa. Bom, gente, dito isso, lá naquela época, eu já estava entendendo que existia essa possibilidade de troca. Você não fica só o agente receptor, né, da marca, mas você passa a integrar aquela marca. Ai, Débora, como é que faz isso e tal? Hoje em dia, né, depois de trocentos anos após o Orkut, vieram várias outras ferramentas, como os grupos do Facebook. Hoje a gente tem o Telegram, hoje a gente tem outras comunidades, que no caso do Efeito Orna, a gente testa muitas redes novas. Então a gente tem em outras plataformas, se você acessar comunidade.efeitorna.com, você vai acessar lá a nossa comunidade. Tem o Sparkle, né, da Hotmart, que eles criaram essa ferramenta que é super bacana também. Enfim, existem várias possibilidades de você estar, então, reunindo essas pessoas com interesses em comum. Mas aí, gente, eu fiz uma publicação que pode ter gerado algumas dúvidas ali. Espera aí, o que ela quer dizer com isso daqui? Então eu vou ler a publicação que você vai ver aí na tela, que eu disse o seguinte: uma marca, ela não pode criar exatamente uma comunidade, né? Pois uma comunidade, ela só existe com a formação do grupo. São as pessoas que se agrupam e formam essa comunidade. E elas precisam se sentir assim. Olha só que importante isso que eu falei. Elas precisam se sentir assim. Então, o que as une? Os valores, causas ou qualquer outra compatibilidade. Porém, as marcas, incluindo as marcas pessoais, podem ser sim um elo entre essas pessoas. A marca, ela será uma líder, uma porta-voz, mas não porta-voz que eu quero dizer, aquele porta-voz só que não tem a liderança. A voz realmente destes valores e disseminar um manifesto de marca, um movimento. E essa representação, ela pode vir também na figura dessa liderança, né? Que além de ser um influenciador, ele é um conector, é um elo de conexão, é uma ponte. Mas esse líder, ele não terá relevância nenhuma, relevância zero, se não existirem as pessoas ativas e engajadas nas causas disseminadas. Gente, eu quis dizer o seguinte: uma comunidade, você não cria, você constrói, tá bom? Por quê? Porque quem cria mesmo, ativamente, quem vive o papel de estar ali ativo na comunidade são as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, eu vou lá criar minha comunidade, então, eu vou criar minha comunidade. Gente, pra começar, não tem que ser sua comunidade, a comunidade é do todo, a marca tá criando para as pessoas e com as pessoas, tá? Então, ela não é criei minha comunidade, você pode construir uma comunidade que carrega os valores da sua organização, da sua marca pessoal. Você vai sim criar um papel de liderança dessa comunidade, estabelecer quais são, né, as regras desse grupo, alimentar esse grupo em conjunto, mas as pessoas também têm que fazer parte daquilo e elas têm que se sentir assim. Então o que eu tô querendo dizer é que tem que ter essa comunicação. Essa comunicação é muito importante. Eu criei a minha comunidade. Acho muito ruim ouvir isso, entendeu? Porque a comunidade por si só não é tua, é da galera, é nossa.
entende? É nossa, a comunidade é nossa. Se começa a ser a sua comunidade, não quero fazer parte necessariamente da sua comunidade, eu quero fazer parte de algo que nos une. Bom, dito isso, muitas marcas falam, quero fazer. Então ela cria lá o canal do Telegram, coloca a identidade dela, começa a compartilhar as coisas, começa a construir um negocinho, bababá, beleza, tá legal? Só que, gente, uma coisa que a gente precisa entender é que não são só esses elementos. Então, assim, existem alguns elementos que constroem, que constituem a criação de uma comunidade, que podem fazer com que comece, então, a ter esse sentimento, né, das pessoas de, pô, eu faço parte desse grupo, que é o sentimento mais forte de todos, é o de pertencimento. Então, assim, legal, tudo isso é intrínseco no ser humano, a gente precisa ter isso, é por isso que a gente tem, a galera tem os grupos, tem as torcidas dos times de futebol, é por isso que a gente se reúne na igreja, é por isso que a gente se reúne, meu pai tem lá o sabadão lá da galera do futebol dele lá que ele joga todo domingo de manhã e tem a galera dele. É uma comunidade ali que se forma, porque eles têm o grupo dele do WhatsApp, daí eles têm a comunicação deles ali, mas não quer dizer que ele não faz parte de outras comunidades e assim por diante. Cada um de nós faz parte ali de várias. Mas, gente, o que acontece? É importante que a gente entenda que não basta só você ter um grito de guerra, né? Ou você ter uma hashtag da sua comunidade, que todos esses são elementos aqui que eu tô falando que constituem isso. A figura de uma liderança, que pode ser uma marca ou uma pessoa, né? Ou uma marca que tenha uma pessoa ali que seja esse elo. Sei lá, independente dos elementos, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando quais são esses elementos que podem gerar esse tipo de sentimento de criação de comunidade. Então, assim, isso pode acontecer de uma forma mais espontânea ou inconsciente ou consciente. Então, por exemplo, nós acabamos criando ali alguns elementos que constituem a nossa comunidade de uma forma natural também. Então, ninguém vai bater em nós, por exemplo, virou uma hashtag que une a nossa comunidade, mas a gente não imaginou que isso ia acontecer, não com essa intenção quando a gente criou o vídeo, né? A gente brincou porque era uma coisa bem da nossa família, mas os valores de família, de união e tudo isso estão muito fortes na nossa gestão, na nossa figura mesmo, como marca pessoal Bárbara Débora e Júlia, e isso acaba sendo transmitido naturalmente para nossa comunidade e, consequentemente, aderido ali por ela, né? Mas você pode criar de uma forma intencional, tal, né? Por exemplo, hashtag Seja um Pato foi uma hashtag intencional que a gente fez para unir a galera. Seu feed, sua vitrine, outro exemplo. O meu pessoal, da minha galera, eu criei lá cabelo do meu momento. Não foi com a intenção de unir uma comunidade, mas eu acabei unindo uma comunidade de mulheres com cabelo ondulado por meio dessa hashtag. Então essas são algumas das estratégias aqui que eu tô falando pra vocês. Mas o ponto central de tudo que eu quero dizer pra vocês é que a maioria das pessoas que tá começando a falar sobre esse assunto falam de maneiras um tanto superficiais. Por que eu tô falando isso? Porque, como eu falei no começo do vídeo, comunidade tem a ver também com questões culturais. Então, recentemente eu consegui ter uma percepção bem grande disso na prática, de como funciona muitas vezes. Você cria-se sim uma comunidade, por exemplo, no digital, tal, mas isso tem um perigo muito grande quando você não está conseguindo transmitir isso na forma interna, por exemplo. E o principal é você estar transmitindo na forma interna. E isso acabou me resgatando até muitas coisas, porque, por exemplo, neste próprio TCC aqui, a coisa que eu mais valorizava era a construção disso muito mais forte internamente. E quando eu quero dizer internamente é que quando você passa a constituir uma empresa maior, você passa a ter um time, pessoas que estão trabalhando junto com você. E isso, todos esses valores e toda essa cultura, né, dessa comunidade, esses ritos que podem acontecer dentro de uma comunidade, que unem, enfim, essa galera, esse tom de voz, essa linguagem toda, ela primeiro tem que estar muito fortalecida, muito mais fortalecida internamente. Então, recentemente a gente até teve a Ana aqui, que participou do Imersão Orna e ela ficou muito impressionada como a cultura estava forte. Então, de certa forma, isso estava sendo disseminado, mas ainda assim pode ser muito melhor disseminado. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que a gente precisa ter uma visão bem macro de quando a gente está falando assim de marca, que não dá para criar só criar a sua comunidade digital. Não, gente, você tem que criar a sua comunidade como um todo, global. E esse é um processo bem complexo, não é um processo simples, é um processo que demanda bastante energia, demanda diversas ações que você precisa criar, canais de comunicação, com seu público interno também, ferramentas, tudo isso para que você una toda essa comunicação e passe a ter mais coerência e não tenha algum tipo de ruído, que o que você comunica internamente não está lá fora não está dentro, enfim. É bem importante isso. Afinal de contas, né, os hábitos de consumo mudaram. Hoje todos nós, público interno, público externo, todos os públicos de uma organização, eles estão na internet, eles são o mesmo público, então a gente precisa ter muitos cuidados ainda maiores em relação às relações com esses públicos, as relações públicas e a forma com que a gente comunica com a nossa comunidade, que é muito além do que só a comunidade de seguidores. E outra, gente, não é só porque você tem um monte de seguidor aí que você tem uma comunidade.
não é só porque você é considerado um influenciador digital que você tem aí, sei lá, seguidores na internet, você tem audiência, você não tem influência, você tem audiência, mas você é chamado de influenciador, porque foi o nome denominado para produtores de conteúdo, é essa denominação mundial, né? As pessoas criam e produzem, né? Que são os produtores e criadores de conteúdo na internet, são denominados influenciadores, mas nem sempre significa que eles realmente têm a influência. Pode ser que eles tenham só audiência. Então eles passam a ser aí um canal de distribuição grande aí, tá? Mas não quer dizer que ele tenha, então, por quê? Porque a influência está diretamente relacionada com a comunidade. Não tem como você trabalhar as coisas separadas. E por quê? Porque a influência também tem uma relação direta com liderança. Não existe nenhum líder que não é influente. Então, Barack Obama, né, sei lá, alguma referência, desde referências a grandes líderes mundiais até qualquer pessoa que você admira, ela tem uma influência na sua vida. E essa liderança consegue disseminar valores e esses valores, consequentemente, unem uma comunidade. Olha só que coisa complexazinha. Gente, não é tão simples assim. Eu estudo bastante sobre comunidades. Existem outros pontos dentro dessa comunidade até que precisam ser muito mais levados a sério, de forma mais responsável do que os conteúdos que têm sido disseminados aí. Então, se você tem interesse por esse assunto, se você quer saber como você pode construir com o grupo essa comunidade e como as pessoas também podem usufruir disso e isso se tornar um processo de cocriação e de colaboração, deixa aqui nos comentários que eu ficarei muito feliz de falar sobre este assunto, que é um assunto que eu gosto pra caramba. De repente a gente aí lança alguns produtos, alguns cursos, algumas coisas voltadas para isso. Se você também tem interesse, me deixe saber, tá, gente? Que muitas pessoas estão dizendo aí que comunidade é a palavra do ano. Eu já acho que privacidade é a palavra do ano. Eu já acho que tem a ver também, inclusive, né? Porque agora a gente busca cada vez mais grupos menores para se relacionar, ao invés de ficar lá só super. Tem tudo a ver. Os dados, né, são muito importantes. A gente entender um pouco melhor como que tá funcionando tudo isso. Isso para mim são as palavras do ano. Se você quiser também posso fazer um vídeo sobre isso. E eu espero que você tenha gostado. Beijo. E claro, né, gente? Curte, compartilhe, comente. Essas coisas são importantes. E eu acho que você já sabe disso. Oi? Vocês ouviram isso, né, gente? Isso partiu dessa equipe maravilhosa que falou assim, gente, faz o call to action. O que é o call to action, gente? Chama pra ação, pra nossa comunidade, pra galera entrar e fazer parte da nossa comunidade. Olha só que legal que ela falou. É a nossa, é a gente constrói isso junto com você, tá? Não é tipo, eu criei a minha comunidade, eu criei, eu sou criador. Nossa. Tá, você pode ter tido aí uma iniciativa, né? Mas você vai construir isso junto com a gente. Então vem com a gente para a comunidade do Efeito Orna, que, sinceramente, é muito, muito, muito alto nível. Então eu tô falando isso pra vocês aqui porque a gente acompanha vários conteúdos e, cara, a galera do Efeito Orna é algo surreal. O nível de produção de conteúdo da galera e outra, como eu falei pra vocês, as pessoas também produzem conteúdo lá. A gente movimenta, obviamente, traz também iniciativas, mas ela é movimentada e comunidade tem a ver com movimento, se não faz sentido nenhum, só tá lá, eu criei a minha comunidade, só você ali, ó, oi. Como eu falei lá naquela descrição, se não tem o engajamento das pessoas, desculpa, você tem tudo menos uma comunidade. Beijo.